Oiê, seja bem-vindo à nossa aula Produzindo o seu primeiro cachepô. Bom, nessa aula eu vou te mostrar desde o início mesmo, desde o zero, até você fazer a sua primeira base, até você fazer o seu primeiro cachepô. Então, provavelmente, esta aula ela vai ter uma parte 1 e uma parte 2. Certo? Então, eu vou começar mostrando aqui os materiais que nós vamos utilizar nessa aula. Temos aqui o nosso fio de malha, eu tô com um fio de malha residual, para mostrar todo o processo para você ver que é possível sim você fazer uma peça incrível, uma peça bem linda, utilizando o fio residual. Tô com uma agulha de crochê, essa aqui é uma número 8, mas depois eu vou mostrar bem certinho, te ajudar a identificar aí qual a numeração de agulha fica mais ideal para o tipo de fio que você está em mãos, tá? Aqui também a gente tem uma agulha 4,5, que ela vai me ajudar nos acabamentos. Temos aqui também a linha e a agulha de costura, para se eu precisar costurar alguma emenda, para se eu precisar costurar algum acabamento também, já tô com ela aqui. Uma agulha de tapeceiro, também para me ajudar nos acabamentos, e uma tesoura. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre o fio com relação à agulha. Então, peguei aqui a pontinha do meu fio, que vem do rolo, e vou falar um pouquinho sobre esse fio. Eu não sei bem a composição dele, por ser um fio residual, ele tem um leve brilho, mas ele não chega a ser uma lycra, por exemplo, né? Então, ela tem um pouquinho de poliéster e bastante viscose, então ele tem bastante elastano. Mas vai ser possível sim estruturar um cesto com esse tipo de fio, que ele tem mais elasticidade, né? Normalmente, se você estiver trabalhando com uma lycra, que é aquela malha que normalmente é utilizada para fazer biquínis, essa malha ela vai te dar um pouco mais de trabalho. Tá? Mas também não é impossível de você fazer um cesto bem legal com esse tipo de malha também. O que acontece? É que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de atenção na hora de fazer os nossos pontos, né? Na hora de fazer a nossa peça. Por quê? Quando a gente pega um fio com muita elasticidade, que nem esse aqui, olha, observa o que acontece, né? Eu estico o fio, ele estica, mas também depois ele volta e ele repuxa. Então, isso também acontece com a nossa peça, né? Se a gente faz um ponto muito apertado, o fio, ele tende a se repuxar, ou seja, voltar ao formato que ele é. E isso pode acontecer de fazer o quê com a sua peça? Dela começar a se fechar, dela começar a não ficar tão legal. Tá? Então, conforme o processo for acontecendo aqui do seu primeiro cachepô, eu vou conversando sobre isso também. Então, eu quero mostrar aqui, primeiro, qual agulha eu vou utilizar para fazer esse cachepô, tá? Ó, eu tô aqui com uma agulha 8 da Clover, que seria uma 7 da de metal, e ela se encaixa perfeitamente no meu fio. Tá vendo? O gancho aqui, ó, da agulha, ela encaixa perfeitamente aqui no fio. Não fica sobrando, não fica saindo, tá? Se fosse uma 7 da Clover, que ela é bem menorzinha, ó, o fio já fica quase que saindo aqui da agulha. Então, isso pode acabar dificultando um pouco aí o seu processo, tá? Então, eu te recomendo que você utilize uma agulha que se encaixe bem aí no seu fio para você fazer o seu primeiro cachepô. Então, eu vou fazer a nossa peça, vou fazer o nosso cachepô com uma agulha 8 da Clover. Bom, vou iniciar a nossa peça com o anel mágico, certo? Então, ó, vou mostrar como é que é feito o anel mágico. Lembrando que no nosso módulo iniciante, a gente tem todo esse processo, mostrando como é que faz o anel mágico, bem devagarzinho, como é que você faz os primeiros pontos. Então, se você ainda não viu essas aulas, eu recomendo que você dê uma olhadinha nessas aulas antes de fazer esta aula aqui, tá? Só para você já se familiarizar com os termos, né? E com os movimentos que eu vou fazendo aqui, tá? Mas eu vou mostrar também tudo bem devagarzinho, tudo com bastante calma. Então, eu estou aqui com a pontinha do meu fio, né, do fio de malha, e aí o que eu vou fazer? Eu vou apoiar essa ponta do meu fio aqui na palma da minha mão, vou deixar uma pontinha, tá vendo? Maior, e vou fazer o nosso anel mágico. Então, para fazer o nosso anel mágico, eu vou dar uma volta na minha mão e
vou fazer uma meia volta aqui, desta forma, tá vendo? Desta forma, o que acontece? Eu fico com 2 linhas paralelas aqui e atrás se forma um X, tá vendo? Aqui atrás se forma um X. Eu utilizo meu dedo midinho para apoiar o fio para ele não ficar saindo, certo? E aí, agora com a minha agulha, eu passo ela por baixo desse primeiro fio e busco este segundo fio, tá? Eu busco dessa forma aqui, trazendo para frente. E dou uma torcida. Vou voltar ao processo. Opa, só um pouquinho para não escapar aqui. Ó, então o que eu faço? Busco o fio, trago ele aqui para frente e dou uma torcida. Ó, de novo. Busco o fio, trago para frente e dou uma torcidinha, tá? E aí, o que eu faço? Com essa torcidinha aqui, ele não vai soltar, tá? É só para você identificar, soltar o dedo midinho e identificar qual é o fio que tá vindo do rolo. Então, é esse fio aqui que está vindo do rolo. E aí, com a agulha, eu vou lá buscar esse fio, ó, tá vendo? Eu vou lá buscar esse fio, dou uma laçada na agulha e tiro essa laçada por dentro dessa. Assim. Dessa forma, a gente tem o nosso início aí do nosso anel mágico, tá? O nosso primeiro pontinho. Quando a gente está se referindo a um cachepô, né? A uma base, que agora primeiro a gente vai fazer uma base de crochê em fio de malha, a gente já considera esse primeiro pontinho o nosso primeiro ponto mesmo, tá? Então, agora eu vou colocar pontos aqui dentro do meu círculo mágico. Então, eu vou colocar, no total, vamos ficar com 8 pontos, tá? Então, aqui já tem 1, então eu vou fazer mais 7. Para colocar os pontos dentro do anel mágico, eu vou com a minha agulha dentro do círculo, busco o fio, trago ele aqui pra frente. Ó, trouxe ele aqui pra frente. E com o fio que vem do rolo, eu dou uma laçada na agulha. E agora, pra gente formar o nosso ponto baixo, eu preciso tirar essa laçada aqui, passando por dentro dessas duas. Dessa forma aqui. Assim, a gente tem o nosso ponto baixo, tá vendo? Então, ó, observe que aqui a gente tem o nosso primeiro pontinho, que a gente já considera o nosso primeiro ponto baixo, e aqui a gente tem o nosso segundo. Então, a gente pode partir para o terceiro. A mesma coisa, vou com a minha agulha dentro do círculo, busco o fio, sempre lembrando de crochetar com este fio aqui, com essa ponta que a gente iniciou o nosso trabalho, crochetar com ela junto. Tá, o que você quer dizer com isso, Luísa? Ó, observe que aqui, ó, onde a gente tá fazendo os nossos pontos iniciais, passa essa ponta, tá vendo, do fio, e passa também o elo do nosso anel, tá? Do nosso anel mágico. Então, eu preciso fazer o meu ponto baixo envolvendo essas duas linhas. Porque dessa forma eu vou ter controle sobre o meu anel mágico para depois, quando eu precisar fechá-lo, tá? Então, é muito importante a gente começar crochetando com esse fio junto aqui, ó. Os dois fios juntos, ao mesmo tempo. Então, para isso, você precisa sempre observar se você está, quando você coloca a agulha e tá buscando fio, você tá passando, né, no caso, por dentro dos dois juntos, ó, observe. Passando por dentro dos dois, tá vendo? Aqui, ó, eu passo por dentro dos dois, tá vendo? Passo por dentro dos dois, busco o fio que vem do rolo, trago ele pra frente e faço o meu outro ponto baixo. Tá vendo? E assim, eu vou fazer até ter 8 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Vai fazendo com calma, vai fazendo com bastante paciência, tá? Então, ó, fiz aqui alguns pontinhos e fiquei na dúvida de quantos pontos eu tô fazendo, né? Olhando aqui, pode ser que me confunda de início. Então, eu sempre recomendo que você vire o trabalho do avesso e conte essas alcinhas aqui atrás, tá vendo? O ponto baixo pelo avesso, ele forma essas alcinhas aqui atrás. E fica mais fácil de você contar quantos pontos você já fez. Então, nós temos
1, 2, 3, 4, 5 e aquele primeiro que a gente fez. Então, eu tenho 6 pontinhos aqui. Eu vou fazer mais 2 para ficar com 8. Então, ó, 7, 8 pontinhos. Tá vendo? Perfeito, fiz os meus 8 pontos. A importância de crochetar com esse fio, junto com esses 2 fios ao mesmo tempo, é essa. Porque agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou puxar esse fio aqui e o meu anel mágico, ele vai se fechar bem redondinho. Observe. Ó, tá vendo? Então, essa é a importância de você crochetar com esse fio junto, tá? Mas eu te recomendo que você não feche muito já de início, deixa um pouquinho solto, né? Não fecha por completo, por quê? Porque nós vamos trabalhar com o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, ele é um ponto um pouquinho mais elaborado, mas que ele dá muita estrutura para a peça e ele traz um efeito muito bonito também para a peça. Então, fecha aí um pouquinho, assim como eu fechei, não fecha 100%, porque isso aqui vai te dificultar depois para você fazer a segunda carreira, que nós vamos fazer agora. Então, antes da gente fazer a nossa segunda carreira, a gente precisa fazer o fechamento invisível de carreira, né? Para a gente seguir para a segunda carreira. E para fazer isso, eu vou dar um baita de um zoom para você entender bem certinho o que eu estou falando sobre o fechamento de carreira, tá? O que a gente precisa fazer? Você precisa identificar essas alcinhas aqui de cima do seu trabalho e colocar a agulha de trás para frente, em cima dessas 2 alcinhas. Tá vendo? Ó. Todos os pontos, eles formam essas alcinhas aqui em cima, então é a primeira. Na primeira, a gente vai colocar a agulha de trás para frente, vamos pegar essa alcinha e vamos levar ela lá para trás. Desta forma aqui. Levei ela lá para trás, ajusta a peça. Vê o que você está fazendo, já deixa ela bem bonitinha, né? Já vai alinhando aí, que é muito importante, tá? Todo esse processo que você for fazendo, ajusta para você ver como é que tá ficando, tá? Até para você identificar também os pontos e tudo mais. Bom, passei essa alcinha lá para trás, agora a gente vai fazer um fechamento invisível em ponto baixo. Também tem uma aula só sobre esse fechamento, mas eu vou repetir aqui também com bastante calma, mostrando tudo bem certinho, tá? Peguei uma agulha menor só para eu conseguir mostrar exatamente o local que a gente vai colocar a nossa agulha, tá? Mas você pode fazer com a sua agulha tradicional aí que você já tá fazendo o seu trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aqui o nosso último ponto baixo que a gente fez, tá? Que é esse aqui, ó, o nosso último ponto baixo que a gente fez. E a gente vai colocar a nossa agulha no centro desse ponto. O que seria o centro desse ponto? Observe que o ponto, ele forma um V e ele tem um buraquinho aqui no meio. Então, é neste buraquinho que a gente vai colocar a agulha. Quando a gente colocar a agulha, a gente precisa virar a peça aqui e observar como é que está a posição das linhas. Por exemplo, essa ponta que vem do rolo, que é essa aqui, ó, aquela pontinha solta, a gente precisa passar ela aqui pro lado, tá? Passa ela aqui pro lado pra gente conseguir identificar o que nós estamos fazendo aqui, aonde que foi parar a nossa agulha, tá? Então, ó, observe que a minha agulha, ela saiu bem certinho no centro mesmo, né? Porque aqui atrás também, da mesma forma que lá na frente a gente tem 2 alcinhas, aqui na frente, aqui atrás a gente também tem 2 alcinhas. E a nossa agulha, ela também precisa sair no centro dessas 2 alcinhas. Aqui a gente chama de 2 perninhas. Então a minha agulha, ela saiu no centro das 2 perninhas. Observe, aqui eu tenho uma perninha, a minha agulha, e aqui eu tenho outra. Ela não tá formada certinho porque esta outra é o que é o meu fio, né, que vem do rolo. Então, quando você for fazer esse fechamento de carreira, a sua segunda perninha sempre vai ser o fio que vem do rolo, tá?
Então, coloquei a minha agulha aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alcinha, agora eu vou trocar pra minha agulha normal, tá? Agora você já identificou aonde que a gente coloca a agulha. Vou colocar aqui na minha agulha normal. E aí, sim, vou colocar essa alcinha, que a gente levou ela lá pra trás. E agora, a gente vai ajustar. Tá vendo que essa alcinha, ela tá muito solta aqui? A gente não pode deixar isso aqui. Então, com o fio que vem do rolo, a gente ajusta. A gente ajusta para que ela não fique sobrando bastante fio, tá? Cuidado para não puxar muito também, porque se a gente puxa muito, fica muito difícil de passar a agulha aqui por dentro de todos esses fios, tá? Então, ajusta um pouquinho aí, só para ela não ficar sobrando muito. Dá uma laçada na agulha. E agora, a gente precisa passar essa laçada por dentro de todos esses fios que a gente passou a agulha. Então, ó, observe que eu vou passar esse fio aqui por dentro com bastante cuidado e fazendo este movimento aqui, ó, de girar a minha agulha e trazendo o fio pra frente, ó, tá vendo? Sem dificuldade, eu trouxe esse fio aqui pra frente. Trouxe o fio pra frente, se essa alcinha aqui, ó, ela veio pra frente, ela não é pra vir pra frente, mas se ela acabou vindo, ajusta com a mão, tá? Dá uma ajustadinha com a mão, puxa um pouquinho o fio pra trás, vai dando uma ajustadinha. Se essa alcinha, essa pontinha que apareceu aqui, ela veio muito pra frente, é porque você apertou demais aquela laçada que a gente fez aquele ajuste, tá? Então, dá uma olhadinha aí. E agora, o que que eu vou fazer? Laço o fio e fecho o meu primeiro pontinho. Dessa forma, a gente fez um fechamento de carreira e... dessa forma, a gente fez um fechamento de carreira invisível e já subimos o nosso primeiro ponto da nossa segunda carreira. Agora é que começa o esquema do ponto baixo centrado, tá? Por quê? Porque todos os pontos que a gente for fazer, a gente vai sempre colocar no centro do ponto anterior. Tá vendo? Então, aqui na nossa segunda carreira, além de fazer o ponto baixo centrado, a gente também precisa fazer aumentos. Aumentos nada mais é do que 2 pontos no mesmo ponto de base, ou seja, no mesmo ponto da carreira anterior. Então, se eu tenho um pontinho aqui, eu preciso fazer mais um ponto baixo centrado no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto. Então, eu vou novamente, ó, com a minha agulha aqui de onde está saindo esse ponto. Então, eu vou com a minha agulha. Ela tem que sair, ó, no mesmo lugar. E aí, eu vou buscar o fio, trago ele pra frente e fecho aí o nosso segundo ponto baixo centrado, que se forma um aumento. Então, só para repetir, os aumentos, né, só para fixar bem certinho aí, os aumentos, eles são 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? No mesmo ponto da carreira anterior. Agora, a gente precisa fazer o próximo aumento, que é neste ponto aqui, que é no próximo ponto. Observe que este pontinho, ele tá bem escondido aqui, tá? Observe que a gente tem o Vzinho do ponto seguinte e ele tá bem visível, tá vendo, ó? O Vzinho aqui, ele tá bem visível. Mas esse aqui, ó, ele tá bem apertadinho. Por que que ele tá assim diferente? Porque ele é aquele primeiro ponto que a gente faz do anel mágico, por isso que ele fica mais apertadinho. Mas ele continua aqui, tá? Então, o que que acontece? Ele não vai ter as duas alcinhas bem formadas, mas lá atrás ele vai ter as duas perninhas. Então, ó, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio. E lá atrás, ele precisa sair... Opa, soltou aqui. E aqui atrás, ó, ele precisa sair no meio das duas perninhas. Desta forma aqui, tá? É um pouquinho mais apertado mesmo, esse segundo pontinho, mas ele está aqui. E observe que tem a primeira perninha, a minha agulha e a outra perninha. Então, mesmo ele sendo um pontinho diferente, um pontinho mais apertado, ainda assim a gente consegue passar a agulha no meio das duas perninhas aqui atrás, tá? Então, agora eu vou passar com a minha agulha normal.
vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por isso que também era importante não fechar muito o anel mágico, porque ele é mais chatinho mesmo fazer o ponto baixo centrado. Mas, ó, tá vendo que faz até barulho, né? Ó, tá vendo? Consegui. Então, ó, tem uma perninha, a agulha e a outra perninha. E agora sim, posso laçar o fio e trazer ele aqui pra frente. Também nesse movimento de girar a agulha para facilitar a saída da agulha desse ponto bem apertadinho. Então, sempre lembre de dar uma altura pro ponto, tá? Para ele ficar na mesma altura da laçada anterior. E aí, fecha. E a gente pode fazer mais um pontinho nesse mesmo pontinho aqui, tá? Do ponto anterior, para fazer um aumento. Toda essa segunda carreira, ela vai ser de aumentos, tá? Então, ou seja, se a gente fez 8 pontos nesta primeira carreira, é extremamente importante que na segunda carreira a gente fique com 16 pontos, tá? Então, vou colocar de novo a minha agulha aqui. Vai ser mais chatinho mesmo. Vai fazer barulho, mas vai sair. Pronto. Lacei, trouxe o fio aqui pra frente e pronto. O meu ponto ficou um pouquinho maior do que eu queria, então eu vou desmanchar e vou só diminuir um pouquinho o tamanho dele. Pronto. Confesso que essa parte inicial é a parte mais difícil. Daqui pra frente vai ficar muito mais tranquilo pra você fazer a sua peça, tá? Então, muita atenção, por isso que eu fiz com bastante calma, por isso que ficou bem extensa essa primeira parte, porque ela é mais chatinha mesmo. Mas depois que você faz esses primeiros pontos aqui, todo o resto vai ficar bem mais tranquilo, tá? E aí, ó, agora, a gente vai identificar o próximo ponto, ó, observe que ele tá aqui, ó, tá vendo? Vai olhando onde se formam os vezinhos, que eles estão todos aqui, ó, todos os vezinhos, eles estão aqui, tá? E aí, pra gente fazer o próximo, a mesma coisa, ó, o meu vezinho, ele tá aqui. E aí, eu vou colocar a minha agulha no centro desse vezinho, pra gente fazer a nossa base em ponto baixo centrado. Então, ó, observe que a minha agulha, ela vai sempre sair no centro das duas perninhas aqui atrás e também no centro aqui da frente do meu ponto, tá? Então, lembrando que essa carreira, ela é todinha de aumentos, tá? Ó, por isso que eu falei, depois que você faz aqueles primeiros pontos, fica tudo mais fácil, porque aí os pontos seguintes, eles estão muito mais visíveis e muito mais confortáveis de serem feitos, tá? Então, ó, observe, vou fazer o meu ponto, trago ele aqui pra frente, e aí o que eu faço? Eu observo a altura dele para ele ficar bem emparelhadinho com essa laçada aqui, ó. Por quê? Para ela não ficar assim, muito apertada, que aí você vai fazer um ponto muito diferente, ó. Um ponto muito apertado, tá vendo? E se você fizer muito solto também, vai dar muita, ó, faz muito solto, vai dar muita diferença, tá? No tamanho do seu ponto aí. E também vai comprometer a circunferência da peça, para ela ficar bem redondinha, bem certinha. Então, isso é uma coisa que, conforme você for praticando, você vai pegando aí o jeito e você vai pegando e aperfeiçoando a tensão dos seus pontos, tá? Por isso que eu dou referências de altura de pontos para você já conseguir ir treinando, tá? Então, a referência aqui do nosso ponto baixo centrado, ele vai ser a alcinha do ponto anterior, ó, aqui, ó. Tá vendo? A altura dele vai ser a altura que está essa laçadinha aqui, tá vendo? Nem muito apertado, nem muito solto. É na altura dessa laçada aqui, certo? E aí, a gente vai fazer aumentos por toda a carreira até ficar com 16 pontos. Ficou na dúvida se ficou com 16 pontos? Olha aqui atrás, vira a peça do avesso e conta quantas alcinhas tem aqui atrás, tá? Se tiver com 16, perfeito.
Se tiver faltando, dá uma olhada, vê se você não pulou nenhum ponto. E se tiver sobrando, se passar de 16, é porque você fez pontos a mais, tá? Então, pra gente fazer o nosso primeiro cachepô com um passo a passo bem certinho, é muito importante você seguir essa quantidade de pontos que eu estou falando aqui. Ai, Luísa, mas mais pra frente eu consigo depois fazer uma peça do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser, da forma que eu quiser? Sim. Nas outras aulas, que são aulas mais livres, né? Elas também possuem um passo a passo, mas elas se tornam mais livres, vocês vão entendendo? Eu mostro, sim, como é que você faz, né, para fazer uma peça do tamanho que você quiser, uma peça sob medida, né? Então, o curso, ele é voltado para isso, para você aprender o crochê de verdade, né? O crochê tradicional com o fio de malha, com as técnicas para o fio de malha. E aí, a partir disso, né? Como eu mostro como é que você faz tudo sob medida para você fazer do tamanho que você quiser, né? Independente aí do tamanho, você vai conseguir fazer todas as suas peças. Mas para você ter sucesso no seu primeiro cachepôzinho, eu quero te pegar aqui pela mão e te mostrar todo o processo, tudo bem certinho, tintim por tintim, para você conseguir fazer o seu primeiro cachepô, tá? Então, é bem importante seguir bem certinho aqui esse processo, até para você ir se familiarizando com o crochê com fio de malha também, certo? Bom, cheguei aqui no final da minha segunda carreira, como você pode ver, e ficou dessa forma, tá? Pode olhar aqui atrás, confere bem certinho, vê se o seu também tem 16 pontos. E agora vocês devem estar se perguntando, meu Deus, ficou um buraco enorme aqui no meio. Mas tá tudo bem, era importante fazer esse buraco aqui, não fechar bem o meu anel mágico, para eu conseguir colocar os pontos de uma forma confortável na segunda carreira. Depois que a gente passou da segunda carreira, a gente pode fechar esse anel mágico aqui, tá? Fechar esse buraco aqui, esse círculo, tá? Que aí depois os pontos, eles já estão bem mais confortáveis e não vai ter problema. Então, esta é a hora da gente fechar esse círculo aqui. E aí, o que acontece? Eu vou precisar colocar força nisso aqui. Então, ó, vou precisar colocar força e você também. Mas cuidado para não colocar muita força e você chegar ao ponto de estourar esse fio. Pode acontecer, tá? Dependendo da malha, se for uma malha mais delicada, pode acontecer de estourar. Então, essa minha malha, ela é bem delicadinha. Então, eu vou puxar aos poucos, tá? Então, ó, dei a primeira puxada, já quase que se fechou. Vou dar mais uma. Então, eu dei a segunda puxada aqui e eu já senti que o meu fio, ele já ficou bem rígido, ele não vai fechar mais que isso. Mas olha só, ficou um micro buraquinho, não tem problema, nada vai passar por aqui. E a gente pode continuar assim. É melhor parar aqui do que a gente puxar mais um pouco, forçar e acabar estourando esse fio aqui. Eu não gosto quando estoura o fio, porque depois a gente não consegue fazer o acabamento aqui, né, da base. Tá? A gente vai fazer a primeira e a terceira carreira e depois a gente vai já dar o acabamento aqui nesse fio que sobrou. Então, vamos lá fazer o nosso... Novamente, a gente vai fazer o fechamento de carreira e vai seguir para a terceira carreira. Então, ó, eu venho com a minha agulha de trás para frente, aqui nessas primeiras alcinhas, levo a minha alcinha lá para trás, dessa forma aqui, certo? E aí, agora, eu vou olhar aonde que foi que eu fiz o meu último ponto baixo centrado, foi aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha neste ponto, aqui atrás. Ele vai sair no meio da primeira perna, vai sair entre a primeira perninha, saiu a minha agulha, e a outra perninha é o fio que vem do rolo, dessa forma aqui. Vou colocar essa alcinha em cima da minha agulha, vou ajustar para ela não ficar sobrando demais. Laço esse fio por cima da agulha e trago aqui para frente. E fecho. Assim, a gente tem o nosso primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Como é que vai funcionar a terceira carreira? A terceira carreira, ela vai ser assim, composta por um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, certo? Então, aqui eu fiz um pontinho,
No próximo, eu vou fazer um aumento. Ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Tá vendo? No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. E no próximo, eu vou fazer um aumento. E assim, eu vou seguindo por toda a carreira. Ficando com um total de 24 pontos nesta carreira, tá? Então, faça aí a sua sequência de pontos com um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, e confira se você ficou com 24 pontos. E aí, eu vou seguir dessa forma até lá no final.